Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Este é um resumo da reunião do dia 10 de novembro de 2021, quarta-feira. E em 1 Pedro 2,9 diz assim: Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós que outrora não erais povo, mas agora sois povo de Iau, que não tinhas alcançado compaixão, mas agora alcançastes compaixão. E essa palavra fala de um sacerdote que está sendo levantado. E em 1 Samuel 2,35 diz: Farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração e o meu desejo, e lhe construirei uma casa estável, e ele andará sempre na presença do meu ungido. E no Salmo 18:51 diz: Ele dá grandes vitórias a seu rei e age pelo seu ungido com amor por Davi e sua descendência para sempre, mostrando que são dois personagens, o rei e o ungido. E em 1 Samuel 2,10 diz: Iau, os seus inimigos são destruídos, o Altíssimo troveja contra eles, linkando com Salmo 18,14. Iau trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir sua voz. Aí continuando, Yausha julga os confins da terra, dá força ao seu rei e ao filho, e eleva o poder do seu ungido, Yausha Micaial, mostrando quem é o rei e quem é o ungido. E quando fala em 1 Samuel 2,10, Iau, os seus inimigos são destruídos, o Altíssimo troveja contra eles, linkando com Salmo 18, quando os inimigos profanaram o templo entrando ali e afrontando aquele que recebeu o nome e as vestes e a missão de seu pai, no momento em que ele estava com as vestes sacerdotais e ali não podia guerrear. E continuando no versículo 10 diz: Iau julga os confins da terra e dá força ao rei, dá força ao seu rei e eleva o poder do seu ungido. E na antiga aliança, somente o rei e o sumo sacerdote é que eram ungidos. Em Apocalipse 13, mostra a imitação de Satanás, fazendo que o falso profeta opere grandes maravilhas e faz uma imagem, infunde nela o Espírito, e essa imagem fala, imitação da unção do Espírito de Iau, que os anjos, filhos de Yausha, em Pentecostes, infundiram o Espírito nos filhos de Adão. Lembrando que na antiga aliança, os sacerdotes Hofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, eles eram infiéis e roubavam no templo, tomando as ofertas que eram para Iau. E em Malaquias 2:1 diz: Mas agora é para vós esta ordem, ó sacerdotes, se não escutardes, se não levardes a sério dar glória ao meu nome, mandarei contra vós a maldição e amaldiçoarei a vossa bênção. Sim, eu a amaldiçoarei, porque não levais isso a sério. Eis que quebrarei vosso braço, jogarei imundícies em vossos rostos. Reconhecereis então que eu vos envio esta ordem, para que a minha aliança com Levi permaneça, disse Iau dos Exércitos. Aqui falando para os sacerdotes. Aí continuando fala, minha aliança estava com ele, o sacerdote fiel. Era isso vida e paz, e eu lhes concedia temor, ele me temia, e diante do meu nome tinha respeito. Em sua boca estava um ensinamento verdadeiro, em seus lábios não se encontrava perversão. Em paz e retidão caminhava comigo e fazia retornar a muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardam conhecimento, pois ele é o mensageiro de Iau dos Exércitos. Aqui falando do sacerdote fiel. Mas vós vos afastastes do caminho, fizestes tropeçar a muitos pelo caminho, destruístes a aliança com Levi, disse Iau dos Exércitos. E no capítulo 3, mostra que ele vai enviar o mensageiro para que prepare o caminho e prepare os 144.000 para serem sacerdotes fiéis, dizendo: Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o mestre, que vós procurais, o anjo das duas alianças, e Yausha Micaial, que vós desejais. Eis que ele vem, disse Iau dos Exércitos,
Quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque quando ele for ascendido da terra e depois de guerrear, ele recebe novamente as vestes, o nome e a missão. E eles terão que se prostrar diante dele, porque ele é como o fogo do fundidor e como a lexívia dos lavandeiros. Ele virá para fundir e purificar a prata. Ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará como ouro e prata. Aqui falando dos 144.000, remetendo a eles, que serão sacerdotes no templo. E eles se tornarão para Iau aqueles que apresentam a oferta conforme a justiça, a oferta de Ialda. Iau-Xalã será então agradável a Iau, como nos dias antigos. Lembrando, em Isaías 22, diz que ele será pai para os moradores de Iau-Xalã e de Ialda. No versículo 5 diz, Iau falando, eu me aproximarei de vós para o julgamento e serei uma testemunha rápida contra os adivinhos, contra os adúlteros, contra os perjuros, contra os que oprimem o assalariado, a viúva, o órfão e que violam o direito do estrangeiro, sem me temer, disse Iau dos exércitos, porque os dízimos e as ofertas da antiga aliança servia para socorrer as viúvas e os órfãos, para que não houvesse necessitado no meio do povo. Era para isso o dízimo. E essa palavra é para os sacerdotes. E no versículo 8 diz: Pode um homem roubar a Iau? Pois vós me roubais e dizes que te roubamos? Em relação ao dízimo e às ofertas. E essas palavras são para os sacerdotes, mas as denominações falam que é para o povo. Mas o texto, desde o capítulo 2, diz que essa palavra é para os sacerdotes, chamando a atenção deles, de todos os sacerdotes, como Hofni e Finéias, filhos de Eli, roubavam no templo, e os sacerdotes ali, em vez de socorrer os órfãos, as viúvas, tomavam para eles mesmos. Aí ele fala que está mandando um mensageiro que vai preparar um grupo que vai ser sacerdote fiel e deles ele vai receber a oferta. Que faz um link com papai Yalcha entrando no templo e repreendendo eles, dizendo: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Não é povo que estava roubando Iau, mas sim os sacerdotes que estão roubando Iau, representação das denominações, onde os pastores que roubam a Iau. Porque quando se ora para Zeus, Deus e Esos, aqueles que estão lá em cima, no templo, que foi pisoteado, invadido por Satanás e sua corja, e do templo, Lúcifer, Satanás recebe lá as orações e perdoa dívidas. E quando perdoa dívidas, ele está dissipando os bens do dono, porque nunca poderia estar sendo abençoado o povo por um nome idólatra, porque se chama Baal e não Iau. E é o administrador infiel, perdoando dívidas, porque sabe que pouco tempo lhe resta e ele quer ser bem recebido na terra, quando ele for expulso de lá e jogado por terra. Por isso que diz em Malaquias 3,10: Trazei todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me com isto, dizia ao dos exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênçãos em abundância, falando das coisas celestiais. Deixa subir os dízimos da terra, minhas primícias, e aí vocês vão ver que depois que eles estiverem aqui em cima, eles vão perdoar dívidas e vão fazer muito mais que isso, como na oração de Lucas. Papai Yalcha falando: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, perdoa os nossos pecados, assim como nós, os teus servos, temos perdoado também os nossos devedores, mostrando que quando as primícias de Yalcha estiverem expulsado Satanás por terra, eles que vão estar recebendo as orações de vocês e vocês vão ver que a resposta deles às suas orações vão ser muito maiores do que a do administrador infiel. Por isso que fala em 1 Pedro 2,9: Vocês são uma nação santa, um sacerdócio real, uma raça eleita, um povo de sua particular propriedade. E isso vai se cumprir. Por isso fala: Eu vou levantar um sacerdote fiel, e esses são aqueles que andam com Yalcha Micaial, e são aqueles da Assembleia dos Primogênitos,
Aí poderemos perdoar todas as dívidas, fazendo muito mais que o administrador infiel, porque eles vão estar invocando ó Yau, ó Yausha, um nome verdadeiro. Por isso, nas denominações, ninguém cresce, ninguém desenvolve, porque não tem alimento e nunca produzem frutos. E fala também que esses que são sacerdotes nos dias de hoje vão morrer. E em seguida levantarei um sacerdote fiel. E esse sacerdote fiel se cumpre em 1 Pedro, dizendo: vocês são uma raça eleita, uma nação santa, um sacerdócio real. Por isso que diz Papai Yaucha em Lucas 6,46: por que me chamais mestre, mestre, mas não fazei o que eu digo? Quem escuta minhas palavras e a põe em prática é semelhante ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha, mostrando que quem vai construir esta casa é aquele que recebeu o nome, as vestes e a missão. Papai Yaucha construiu o templo lá em cima e Yaucha, Micaial, vai construir aqui embaixo. Ele agora é um ungido, porque Papai Yaucha se tornou Iau forte e valente. O templo celestial vai ser conduzido pelos seres celestiais, o templo terreno pelos filhos de Adão. Por isso, vemos o Antimachi imitando, fazendo uma imagem de escultura e coloca dentro do seu templo, Vaticano, depois de ter infundido o Espírito nessa estátua. É uma representação daqueles que são filhos de Adão, que saem do barro. A casa estável celestial com os seres celestiais e a casa estável, o templo terreno, vai ser conduzido pelos sacerdotes descendentes de Adão. E em Malaquias é chamada a atenção dos sacerdotes que roubam Iau, fazendo um link com 1 Samuel 2,34, Hofni e Finéias, filhos de Eli, que estavam roubando as ofertas para Iau, porque toda a nação de levitas estavam roubando a Iau, nos dízimos e nas ofertas, tomando para eles mesmos, pois os dízimos e as ofertas eram para socorrer as viúvas, órfãos, estrangeiros e os necessitados. Continuando, mostra no versículo 8, dizendo: eu destruí os 3 pastores em um só mês, que são os 3 evangelhos anátemas. E no versículo 12 diz: eu lhes disse, se isto é bom aos vossos olhos, dai-me o meu dízimo, as minhas primícias da terra, porque o que está sendo retido por eles é humanamente o dinheiro e espiritualmente as pessoas que estão aprisionadas neles. Mas as pedrinhas preciosas serão entregues no templo, porque vai se cumprir, porque é palavra de Iau. E o sacerdote fiel é o primogênito. Assembleia dos primogênitos, os 144.000 primogênitos do sumo sacerdote Yaucha Micaial, e andarão sempre com ele. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Iau. Grato a Yaucha, grato a Iau. Grato a Yaucha, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Canal Ensinos de Iau e Yausha, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra.